Senhores deputados, as pessoas que nos assistem. Bem, em primeiro lugar eu quero fazer uma saudação ao nosso colega, o vereador Gleidson Guetão, vereador da cidade de Governador Valadares, líder da prefeita, colega do PT, que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Veio trazer a esta casa algumas demandas do nosso público interno da Polícia Militar, algumas demandas dos 2 batalhões da cidade, o 6º Batalhão e o 43, não é isso? E vamos tentar, dentro do possível, fazer o atendimento que o vereador, como nosso colega cabo, legítimo representante dos militares daquela cidade, nos trouxe. Fazendo uma saudação também especial a 2 heróis anônimos, 2 militares que foram excluídos pela greve de 97, Sargento Mendes e Cabo Pedrilho, meus amigos de longa luta. Sejam muito bem-vindos. Vocês, anonimamente, são os grandes heróis da mudança que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro têm tido ao longo dos anos em razão daquele movimento cívico. Bem, mas hoje aconteceu uma audiência pública onde eu e o deputado Sargento Rodrigues fomos signatários de um pedido de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para avaliar algumas denúncias de violações de direitos humanos por parte, pontualmente, de alguns oficiais, tanto do 31, sediado em Governador Valadares, quanto na 5ª CIA de Cães, na 1ª Companhia Independente de Cães, o chamado Canil aqui em Belo Horizonte, que já foi inclusive alvo de pronunciamento desse parlamentar nessa tribuna. E confesso que ela terminou essa audiência num verdadeiro vexame, onde um tenente-coronel da Corregedoria, e logo da Corregedoria, tenente-coronel Peterson, deu um verdadeiro vexame, tentando afrontar esta casa, tentando afrontar a Comissão de Direitos Humanos, e em especial tentando afrontar este parlamentar. Esqueceu-se o tenente-coronel que esse parlamentar, embora seja com muito orgulho cabo do quadro da reserva, hoje do Corpo de Bombeiro, eu sou um parlamentar investido por votos e nesta casa. Mas, no caso em tela, era a denúncia reportada nessa comissão de que o cabo Nazareno, um militar doente, ficou doente e teve o seu atestado médico, depois homologado pelo médico da sua unidade, foi para sua casa. E a Polícia Militar, numa verdadeira afronta à Constituição, criou através de norma interna, e aí eu estava dizendo hoje para o deputado Durval Ângelo, que a Constituição seja federal ou estadual, que eu sempre digo, como advogado que sou, a Constituição é o freio do Estado. Ela limita a ação totalitária do Estado de não poder fazer o que bem quer, do jeito que quer e como todo Estado totalitário faz, sem ter nenhum freio, sem nenhum limite. A chamada Constituição Cidadã de 88, ela veio definir o papel do Estado e o limite do Estado e direitos e garantias individuais do cidadão. Ou seja, a Constituição diz em que áreas, e algumas áreas específicas no artigo 5º, que fala sobre direitos e garantias individuais e não coletivas, o Estado não pode tocar. E a inviolabilidade do domicílio está lá inserida no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, como sendo um limite do Estado. O Estado não pode entrar na minha casa a hora que ele quer, ressalvado algumas exceções, em caso de flagrante delito, qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre, qualquer hora do dia ou da noite, para prestar socorro e para cumprir mandatos de busca e apreensão somente durante o dia. Então, o Constituinte originário, ele colocou um limite, dizendo, Estado, isso você não pode fazer. E o caso discutido hoje na Comissão de Direitos Humanos era que uma guarnição comandada por um tenente que faltou e foi convocado para estar aqui novamente, ele esteve fazendo uma chamada visita tranquilizadora à meia-noite na casa do cabo, e eu vou repetir aqui, e ele foi recebido por a sua esposa, e ela era a denunciante que estava hoje na comissão, ratificando a denúncia que havia feito na Corregedoria de Polícia, dizendo que recebeu a visita de uma viatura à meia-noite e disse, olha, o tenente disse para ela,
eu tenho que entrar na sua casa e verificar se seu esposo está aí. Falou, na minha casa, uma hora dessa? E ele disse, ele está aqui, ele está doente, não foi nem a aula. E ele disse, não, mas eu tenho que entrar dentro da sua casa para saber se ele está aí ou não. Ele falou, na minha casa o senhor não entra meia-noite. Eu tenho 2 filhos pequenos, estou de pijama, estou de camisola, meu esposo também aqui está. Falando, não, eu tenho que entrar porque eu tenho uma ordem do capitão, que também foi ouvido hoje aqui, dizendo que eu tenho que entrar. Onde é que ele entra, não entra. Ela foi prender um cachorro que era mais bravo, e ele falou, se eu entrar e você me prender o segundo cachorro, eu atiro nele. Uma total afronta aos direitos e garantias individuais que foram conquistados ao longo dos anos com muita luta, com muita morte, com muita repressão. E aí, então, ela não deixou, fez aquela pergunta típica de todo cidadão deveria fazer, o senhor tem um mandado para entrar na minha casa? Ele disse, não, um mandado eu não tenho, mas eu tenho a ordem do capitão, eu tenho a ordem do coronel para entrar. E aí, nesse bate-boca, para ser, que eu já falei esse fato aqui, o militar acordou, ainda atordoado, com aquela gritaria meia-noite na sua porta, e foi lá, e disse, eu estou aqui, e eles foram embora. Essa senhora foi até a corregedoria, fez a denúncia dessa invasão de domicílio, dessa afronta aos seus direitos, e depois ela disse, olha, depois que eu sair daqui eu vou procurar a Assembleia Legislativa, vou procurar a Comissão de Direitos Humanos, vou procurar o Cabo Júlio. E na Corregedoria falou, não mexe com isso não, deixa aqui mesmo, não precisa ir lá não. Então ela foi incentivada a não procurar esta casa, que é a casa do povo, a não procurar a Comissão de Direitos Humanos, e muito menos esse parlamentar. Mas ainda assim ela fez, e aqui veio. E hoje na audiência pública, o tenente-coronel Peterson disse, olha, a senhora tem que voltar na Corregedoria, procurar a major, se não me engano, Célia, a quinta-feira, às, se não me engano, 17 horas. Então eu disse, olha, nós vamos solicitar que essa data seja modificada, porque como parlamentar e oriundo da denúncia, eu quero acompanhá-la. E o tenente-coronel teve a petulância de dizer o seguinte, o senhor faça um requerimento que nós vamos avaliar. Bem, primeiro, que o poder público, ele tem essa prerrogativa de intimar a pessoa e até coercitivamente, quando se trata de inquérito policial ou inquérito policial militar, o que não era o caso, era uma investigação administrativa. Eu disse, olha, comandante, mas isso, pedido nosso aqui, não é um pedido que depende de análise prévia, de admissibilidade ou de concessão de Vossa Excelência, não. E aí ele se exaltou, afrontou essa casa, afrontou essa Comissão de Direitos Humanos e esse parlamentar. Eu disse claramente que eu não sou, ele esqueceu que, embora eu seja o Cabo Júlio, eu sou o parlamentar, e que eu não estou sujeito às ordens dele, e muito menos subordinado a ele. E aí eu faço uma análise, e ele gritou, e afrontou, e levantou o dedo, então. Aí eu pergunto, bem, alguns pontos aqui, bispo. Primeiro, esse oficial que representa a corregedoria que veio nessa casa, eu tenho particularmente um enorme respeito pelo coronel Ebert, com todas as dificuldades que porventura a corregedoria tenha no relacionamento com a tropa. Mas eu particularmente, e falo sem nenhuma motivação externa, tenho um profundo respeito pelo corregedor, coronel Ebert, corregedor da Polícia Militar. Um homem sério, competente, correto, um homem de Deus, um homem que dentro da sua visão, aí podemos discutir se está correto ou não, ele leva o seu trabalho a sério. E ele foi representado aqui nessa casa por esse cidadão, que eu entendo que o oficial da corregedoria aqui seria o magistrado, aquele que recebe a denúncia, que analisa, que sai daquele métier local da discussão, da denúncia, e avota para si a responsabilidade dessa apuração, e é o magistrado. Mas o que aconteceu aqui foi um verdadeiro vexame. Coronel Ebert, o senhor foi muito mal representado, esse tenente-coronel deu um vexame aqui. Ora, se aqui na casa do povo, com os representantes do povo, ele se porta assim, imagina junto aos seus subordinados. Imagina aquelas pessoas que vão na corregedoria, se tiverem coragem de denunciar um praça, um oficial ou um oficial superior, como saem de lá?
Se na audiência pública, onde a senhora, que era denunciante, esteve pessoalmente, fez a denúncia perante a mim, perante os outros deputados, houve esse vexame desse coronel, imagina como é que ele deve se portar quando está fora das vistas desse parlamento. Então, fica aqui o nosso protesto, né? Esse tenente-coronel não será, pelo menos na comissão em que eu estiver, da minha parte mais convidado, mas será convocado para se posicionar. Estamos tomando providências no campo político quanto a esse moço, não é dizer que a corregedoria hoje deu uma bola fora. Deu uma bola fora até porque o tenente-coronel, ele desrespeitou o poder constituído, o poder legislativo. Desrespeitou aquela senhora que não tem a obrigação de ir lá falar de novo aquilo que ela já falou. Se querem apurar, e aí eu vou falar uma coisa, eu não acredito nessa apuração, peguem a oitiva dela, o que ela tinha para falar, ela já falou. E aí eu disse ao final, depois da afronta do tenente-coronel, que agora não é condição de parlamentar, mas também de defensor dessa senhora, ela não vai à corregedoria. Ela não vai voltar lá. Porque eu não vou colocar ela na frente de um moço desse, que perante toda a TV Assembleia, perante toda a comissão reunida, ele dá um vexame de arrogância, prepotência e desrespeito ao poder legislativo. Então a Polícia Militar foi muito mal representada hoje aqui. A corregedoria foi muito mal representada. Sabe qual foi a mensagem que a corregedoria da PM passou hoje para a cidade, para a população, para aqueles que não assistiram? Vou dizer o que passou hoje. Mensagem de arrogância. Posso tudo do jeito que eu quero. Mensagem de prepotência. Eu sou tenente-coronel, eu faço do jeito que eu quiser. Essa senhora vai o dia que eu quiser, na hora que eu quiser e da forma que eu quiser. Número 3, mostrou um desrespeito a esse poder, que não havia sequer o convocado, mas o convidado, por termos um relacionamento muito bom com o comando da PM e principalmente na pessoa do coronel Santana, que é um verdadeiro gentleman. Tivesse pelo menos uma meia dúzia de comandantes, como o coronel Santana, a relação interpessoal da PM seria muito melhor. E por último, este tenente-coronel, ele mostrou que a corregedoria, na pessoa dele, está forjada, infelizmente, nos porões da ditadura. Nos porões do manda quem pode, e quem não obedecer vai sofrer as consequências. Esse tenente-coronel Peterson, despreparado, desqualificado para representar a corregedoria nessa casa, ele mostrou um verdadeiro desrespeito à dignidade da pessoa, da denunciante, e a este parlamentar, e a toda a Comissão de Direitos Humanos. Então fica aqui o nosso protesto e dizer que, lamentavelmente, fazendo um pedido ao coronel Herbert, nunca mais mande nessa Assembleia alguém tão despreparado, arrogante, prepotente, que não tem nada na sua condição pessoal para poder aqui nesta casa representar a corregedoria da Polícia Militar. Obrigado, presidente.